Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje aqui temos a honra de receber o Martin Lima. Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer poder bater um papo com vocês e compartilhar um pouco das dinâmicas internas, né, do VC. Boa, muito legal. O prazer é nosso de te receber aqui. Já vou começar com a tua apresentação, então, deixar para ti essa parte. Legal, perfeito. Bom, voltando, né, acho que para minha formação, eu não sou formado nem em economia nem em administração, que é o clássico, né, de quem vai para o mercado financeiro. Eu vim de engenharia civil, só que eu me formei no auge da Operação Lava Jato, então imagina a quantidade de oportunidade que tinha em engenharia civil, pouquíssimo. Diferente de grandes amigos, né, que foram para mercado financeiro, para, né, mais tradicional, grandes bancos, consultoria. Eu acabei caindo de paraquedas em Venture Capital ali em 2017. Eu entrei na Indicator. A Indicator estava no primeiro fundo ainda, que começou em setembro de 2016. Eu entrei em março de 2017 e tinha uma investida só, né? E naquela época, 2017, a gente não tinha nem o primeiro unicórnio, né? Então, assim, o ecossistema era bastante diferente. Você ainda não tinha nem construído a esteira, né? Não tinha grandes casos de sucesso de startups de base tecnológica, né, que chegaram lá. Então, acho que o primeiro unicórnio marcou isso, né? E foi logo depois de eu ter entrado na indústria. E aí, ao longo desses primeiros anos, eu também acabei me envolvendo bastante com um trabalho voluntário. Então, eu fui voluntário do Amigos da Poli, que é o fundo de endowment da Escola Politécnica. Ajudei a estruturar alguns cursos que ajudam a turma que está para se formar a se conectarem com startups. Então, ajuda nessa parte de carreira. Estruturei uma das áreas de captação com grandes empresas. E nesse meu quase um vício por trabalho voluntário acabou virando a faísca do que alguns anos depois, em 2020, me juntei com outros analistas de Venture Capital para a gente começar o Emerging VC Fellows, né, que começou em plena pandemia, em 2020, né, como uma comunidade para reunir todos esses analistas, associates e principals que trabalham em VC, que é uma carreira, né, relativamente nova, né, como opção de carreira você sair da faculdade e entrar direto em Venture Capital. É uma coisa nova, né, o perfil dos sócios hoje é muito de mercado financeiro, né? Vieram de mercado financeiro tradicional ou são empreendedores de sucesso, mas sair da faculdade e entrar direto em Venture Capital é algo novo, né? Então, a gente se juntou meio que para ajudar no desenvolvimento de carreira, né? Então, a gente trabalha dois pilares principais de conexão e de educação nessa turma, né? A essência do trabalho de Venture Capital é de conexão, de networking, de sociedade, né? Então, quanto mais essa turma está conectada agora para o futuro, né, a gente vai ter investimento mais responsável acontecendo. E na Indicator, né, agora a gente acabou de levantar o segundo fundo, né? Esse primeiro fundo tinha uma tese mais agnóstica, a gente investiu em 17 empresas e agora no segundo fundo a gente foi selecionado em um edital público-privado do BNDES Qualcomm Ventures, né, para um fundo mais deep tech. Então agora a gente saiu de uma tese mais agnóstica, que boa parte dos fundos no Brasil hoje tem uma tese mais agnóstica, e agora tem uma tese bem mais específica em Deep Tech, IoT e conectividade, com investidores aí grandes, BNDES, Qualcomm Ventures, Motorola, Lenovo, Banco do Brasil, mais corporativos, né? Boa, acho que aí é um bom caminho para a gente começar a nossa conversa, né? Trazer mais detalhes sobre essa tese, o que busca, como é que foi, se já tem investimentos acontecendo, como que tá a configuração aí de vocês? Legal, acho que até, assim, trazendo até para um ângulo mais genérico, né? O porquê que existem tantos fundos com tese mais generalista. Primeiro, acho que é natural de um ecossistema que está ainda se desenvolvendo, né? Acho que o Brasil está engatinhando ainda no nosso potencial que a gente pode criar com venture capital, né? Com o país que a gente tem e com, assim, em termos de população, em termos de PIB, em termos de desenvolvimento econômico, assim, quando você pega cálculos, né, de percentual de investimento frente ao PIB, percentual de investimento em tecnologia, a gente ainda está muito além. Então, a gente está ainda baby steps do nosso potencial como país, sabe? Investindo em tecnologia. Então, é natural das primeiras gestoras, né? Até isso é um insight legal que a gente conseguiu com o VC Radar, que foi o maior mapeamento de fundos e teses que a gente, né, elaborou com parceria com a Endeavor, com o Dealflow BR e outros grandes players lá pelo Emerging VC Fellows. A gente viu que, realmente, a grande maioria dos fundos tem uma tese mais agnóstica, né? A gente pergunta qual setor, qual tecnologia você investe. E a seleção é gigantesca, assim, de fintech, saúde, né, SaaS, B2B, B2C. Então, assim, essa é a grande amostra, né?
Só que acho que nos últimos 2, talvez 3 anos, a gente tem visto, né, cada vez mais teses mais específicas. Então, até como maneira de você se diferenciar como investidor, isso também é um sinal de amadurecimento do ecossistema, né? Quando o dinheiro é escasso, o poder está muito na mão do investidor, né? Agora, quando você tem, né, fundos começando a competir entre si, você tem o empreendedor cada vez mais buscando pelo capital específico que ele vai precisar para se desenvolver. E nisso, uma tese mais específica, né, uma tese mais nichada, às vezes é um atrativo. Então, assim, aos poucos eu vejo as gestoras percebendo isso e cada vez, né, se especializando para conseguir mostrar um diferencial frente aos outros fundos. Mas também acho que tem um movimento grande de CVCs entrando agora no jogo, né? Tem quase que um FOMO acontecendo entre as corporações, né, com muito dinheiro para investir em tecnologia e todo mundo querendo criar o seu CVC, né? E nisso a corporação naturalmente já chega com uma especialidade, né, setorial e de indústria já muito maior do que um fundo, né, que começa com gestores mais generalistas, né? Eu acho que é um movimento que está começando agora e que vai ser uma tendência forte e acho que isso tem que ser fomentado também pelos empreendedores, né? O empreendedor precisa ser mais exigente com qual que é o capital que ele está trazendo. Sim. Então, fazer a lição de casa de buscar e tentar entender e perguntar mesmo, né? Fazer a entrevista reversa durante o fundraising, né? Para o investidor, para entender como que você vai me ajudar. Você vai colocar o seu dinheiro e depois você vai embora? Ou o que você tem de conhecimento que você consegue dar para mim como fundador, sabe? Sim. E sendo um fundo mais específico, menos generalista ou não generalista, vocês conversam com outros fundos que, de repente, são generalistas ou vocês buscam fazer sozinhos os investimentos? Aí acho que tá também um ponto positivo, né? É a beleza do negócio de você ter teses específicas. Acho que só antes de responder a pergunta, né? Historicamente, pelo Fundo 1, a gente fez bastante co-investimento, né? Então a gente tem 17 investidas pelo Fundo 1. Era uma tese generalista, porque a gente ainda estava, né, criando conceito, quase que a Indicator também é uma startup, né? A gente começou com o nosso piloto, o nosso MVP foi o Fundo 1. E nesse Fundo 1, a gente fazia ticket pequeno de pre-seed, de 100 a 300 mil dólares por investida. E como a gente ainda estava começando a se conectar, a gente fez questão de trazer mais fundos para co-investirem. Na verdade, era até uma necessidade, né? Porque o cheque era pequeno, de 100 a 300 de dólar, às vezes não completava o tamanho da rodada. Então, a gente naturalmente se aproximou de Domo, de Astela, Monax, Redpoint, aceleradoras, né? Wyra, Ace, né? Grupos de anjo, Harvard Angels, Wharton Angels, todos esses que eu falei, a gente tem co-investimento pelo Fundo 1 e é uma experiência, assim, muito boa de colaboração com um fundo que consegue agregar valor para a startup de formas diferentes. Primeiro que você dilui um pouco o risco, né? Você tá junto no mesmo barco, mas também acho que aí já respondendo a sua pergunta, né? Conforme esses fundos vão migrando para uma tese mais específica, cada vez mais os fundos são complementares. Então é até interessante que quando você conversa, assim, não sei se isso é talvez um viés de quem eu conversei, mas eu falo com bastante gente que investe fora, e o pessoal olha para o ecossistema brasileiro de Venture Capital e fala, pô, como vocês são colaborativos, sabe? Como vocês se ajudam entre VCs, sendo que lá fora muitas vezes você tem uma competição assídua para conseguir espaço de cap table em startups muito boas. Isso, não dizendo que isso não acontece no Brasil, né? Para rodadas muito quentes, você tem que degladiar ali para conseguir um espaço, mas eu acho que é uma característica do nosso ecossistema brasileiro a colaboração na hora de investir nas startups. E aí imagina, daqui a alguns anos, com mais fundos, né, com teses mais específicas, como eles podem se complementar. Então a Indicator já está, né, a gente já está com o Fundo 2 já rodando há quase um pouco mais de 2 anos, e a gente tem evangelizado o mercado sobre essa tese de Deep Tech, IoT e conectividade. Então, quando os nossos parceiros, esses fundos que eu falei, passa alguma startup no deal flow que tem alguma característica mais Deep Tech IoT, o pessoal manda pra gente. Então, assim, quase que, deixa eu trazer a Indicator junto para investir, porque ela vai saber criar valor nesse ponto específico. Então, por exemplo, no investimento da Rumina, que é uma empresa de agritech, a gente co-investiu junto com a Barn, especializada em agri, o pessoal da Tarpon, que é mais private equity, rodadas grandes, e N outros investidores também, Investec, Graphene, Experiment. E foi legal que nesse cap table você tem Barn especializada em agri, Indicator especializada em IoT e Deep Tech.
Você tem Experiment e Graphene, que são fundos, né, de fora do Brasil, que conseguem fazer conexões internacionais. Então, assim, acho que eu até falo com paixão sobre co-investimento, porque eu, assim, realmente, por experiência na Indicator, acho que realmente cria muito valor pro VC, que no final vai estar com mais gente para ajudar a startup, e pro fundador, que consegue extrair valor, né, e saber como que cada investidor do cap table consegue criar valor para ele. Se você conseguir extrair valor, é o melhor dos mundos. Boa. E dentro do Deep Tech, né, que é a especialidade de vocês, tem algumas subdivisões? Tu já comentou aí sobre IoT e conectividade, né? Tem algumas outras divisões ou são especificamente essas duas? A gente tem até um quebra-cabeça que a gente apresenta para desmistificar o que é IoT, né? Porque quando você fala de internet das coisas, muitas vezes você vai pensar no dispositivo, naquele hardware, né? Um sensor, né, físico que ajuda a levar dados para a nuvem, para a internet. Isso é um dos elos da cadeia, mas como tese de investimento, se a gente quer que IoT aconteça, e assim, tem estudos mostrando que o potencial de IoT assim, são frações relevantes do PIB mundial. Da mesma forma como o smartphone, né, foi uma revolução tecnológica, né, que culminou no número de pessoas que tem na Terra, porque mais ou menos você vai ter um celular por habitante, né, quase ali, não vai ser um número próximo. Em IoT você vai ter um múltiplo de dispositivos por habitante no mundo. Enquanto a gente está aqui, vai ter múltiplos sensores, uma fábrica aqui do lado, né, no ar-condicionado, na sala que a gente não está vendo. Então, o potencial é gigantesco. Só que para você fazer isso acontecer, não basta você investir só na empresa que está fazendo hardware. Porque você precisa criar use cases específicos que geram valor e resolvem dores com o IoT. Então, respondendo a pergunta, a gente tem 5 tecnologias que a gente caracteriza como Deep Tech dentro desse ecossistema de IoT. Você tem os sensores e dispositivos que estão fisicamente ali capturando os dados. Você tem protocolos de conectividade, Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Narrowband IoT, que levam esse dado para algum lugar. Qual que é esse lugar? A nuvem. Então, tem soluções que fazem só essa parte de armazenamento em nuvem, gestão de nuvem, de cloud. Uma vez que você tem esse Big Data nesses silos de dados, você cria inteligência em cima disso. Então, tem soluções que às vezes vão estar 100% focadas em AI, Machine Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, etc., em cima desses dados. E, por fim, cibersegurança. Então, quando você pega a jornada do dado que está sendo capturado por aquele sensor, ela é muito maior. E a Indicator, como tese de investimento, a gente vai investir de 20 a 30 empresas. Hoje a gente está com 7. Então, a gente está ativamente procurando empresas de Deep Tech. Só que nessas 7 já tem empresas que são 100% software, que é uma empresa que trabalha só ali no âmbito da nuvem. E aí o dado está sendo capturado por outra empresa, que a gente às vezes nem investiu, mas ela faz parte dessa cadeia. Se essa empresa que trabalha na conectividade, na nuvem, não existe, o dado está represado ali na ponta. Então, o scope é muito maior. É isso que a gente está tentando evangelizar o ecossistema, né? Que não é simplesmente o sensor ou o dispositivo, é muito maior. Boa, muito legal. E tu comentou que tem hardware envolvido também em algumas dessas soluções das startups e algumas não tem o hardware. Quando a gente ouve de VC, muitas vezes, o hardware não, né? Se tem hardware envolvido, isso não é para o VC. Qual é a tua visão em relação a isso? Como é que tu tem visto o mercado em relação a soluções que muitas vezes são dependentes até do hardware para que o restante possa funcionar adequadamente? Sim. Primeiro que a gente adora isso porque, de novo, é um diferencial nosso, a gente entende desse negócio. E acho que isso até fortalece, né? Os outros fundos, quando vêm em hardware, falam, putz, eu não invisto em hardware, tem esse preconceito, aí já mandam pra gente. Então, assim, quase sempre o pessoal fala, pô, preciso te apresentar uma empresa de IoT aqui super bacana. Fala o nome, a gente, com certeza, assim, 90% de chance da gente já ter visto, porque a gente tá recebendo muito. Então, pra Dealflow tá sendo excelente pra gente ter essa especialização. Mas, realmente, esse preconceito existe porque... naturalmente você teve a onda do SaaS, né, que começou lá no começo dos anos 2000, né, quando o SaaS foi identificado como um potencial, um modelo de negócio que escala absolutamente exponencial e muito rápido e que consegue retornar capital para o VC, por isso que o VC ficou viciado em SaaS, né? E aí qualquer coisa que saía de SaaS, você já começa a pensar, pô, será que tem o mesmo potencial aqui de escalar que nem um SaaS? Porque se for escolher entre um negócio que tem o hardware e o que não tem, prefiro o SaaS. Só que acho que tem alguns pontos que o hardware ele pode ser até uma vantagem, né? Se você consegue entender e se você consegue
identificar quem usa bem esse diferencial do hardware, ele pode existir, né? Acho que o primeiro ponto é que a gente vai investir... De novo, a gente investe em empresas que têm software e outras que têm o software e hardware. Quando a empresa tem o fator do hardware, a gente busca empresas que usam o dispositivo, a parte física, como um enabler da receita recorrente em software. Então ele não pode ser o core, você não pode viver de vender dispositivo. Esse não é um modelo de negócio ganhador, na nossa opinião. Na nossa opinião, você tem que ter um hardware que ele vai entrar, no melhor dos casos, você já paga esse custo de hardware já na largada, com algum setup ou de alguma forma em comodato. Tem formas muito criativas de você conseguir, né, tirar esse custo do hardware já na largada. E aí ele entra como um viabilizador de você ter um software por trás, que esse sim você vai ter receita recorrente. Então essa é a melhor forma de você estruturar um modelo de negócio que tem o hardware por trás. E como que isso pode ser uma vantagem no longo prazo? Uma vez que a empresa, né, sei lá, de indústria 4.0, que tem sensores que vão na fábrica para fazer sensoriamento e manutenção preditiva, preventiva dentro de ambientes fabris. A empresa já, por exemplo, chegou já no Series A, já tem milhares de dispositivos implantados na fábrica. Imagina como que é você aparecer um concorrente e querer tomar o seu espaço. É muito mais difícil do que uma simples troca de SaaS. Sim. Então você gera uma barreira competitiva e um lock-in muito forte, uma vez que você tem uma operação robusta de hardware rodando em campo. É óbvio, tem toda a complexidade, né, de operação, né, de manutenção de todos esses sensores, mas se você consegue passar por essa barreira, você tem uma vantagem competitiva muito forte. E aí você tem, né, por trás de tudo isso, rodando o seu SaaS ali, receita recorrente, muito difícil de chegar um concorrente e tirar tudo. Sim. Eu tenho ouvido recentemente, né, a galera falar da mistura do hardware com SaaS, chamado de RaaS, né, o Hardware as a Service. Tem ouvido também essa expressão? Isso faz sentido ou não faz sentido? Muito, faz sentido. Acho que o RaaS é simplesmente assim, uma interpretação dessa dinâmica que eu expliquei, né? Você acabou de fechar um cliente, você vai precisar encaixar o hardware lá. Qual que é a melhor forma de eu diluir o custo que eu tive com esse hardware? Que é diferente de um SaaS que você estala o dedo, já está rodando lá o servidor da AWS, então é proporcional ao uso, né? E geralmente é uma linha reta, né? De custo. O hardware não, você tem que produzir o dispositivo. Na maioria das vezes até é interessante isso, porque as empresas brasileiras elas não estão reinventando a roda. Então, a grande maioria das empresas de IoT que a gente conversa que tem hardware, estão trazendo, né, os componentes da China e fazem o assembly, né, a montagem desse dispositivo aqui no Brasil. E tem empresas também que, uma Constanta, por exemplo, mas tem N outras que são, né, ambientes, né, fábricas que fazem parceria com a startup para tomar conta dessa parte de assembly, né, de montar o hardware. Da mesma forma que com o SaaS também aconteceu os building blocks. Hoje em dia é muito mais fácil você botar de pé uma empresa de software do que há 10, 20 anos atrás, que você tinha que... Eu lembro do pessoal da Domo, né, os fundadores do Buscapé, falando de servidor físico que eles tinham que... Nessa sala que a gente está, inclusive, que você contou a história, imagina, pô, quero criar um aplicativo, você precisa comprar o servidor. Putz, acho que o SaaS evoluiu pra caramba, para chegar no ponto que é hoje, que você instala o dedo, você consegue criar um negócio, né, com um monte de building blocks, e o hardware agora, isso já está começando a acontecer. Então, tem empresas brasileiras que estão fazendo parceria com startups para você se preocupar o mínimo possível com essa parte de hardware. E acho que o hardware, o RaaS, né, o Hardware as a Service, entra até, acho que até para desmistificar um pouco o negócio do hardware, porque tudo que é as a service, né, quando você cria esse nome, esse jargão, aí você já passa a tirar um pouco do preconceito. Então, acho que é um modelo matador. Boa, a gente tem visto bastante startups aqui no nosso Dealflow, principalmente ligadas ao agro, que estão tentando migrar para esse modelo de receita, né? Uma receita recorrente, as a service, sem a cobrança do equipamento no momento zero, colocando isso no dia a dia ali do cliente. E até tu trazendo aí algumas coisas sobre a necessidade do hardware e o hardware como diferencial de negócio também. Esses tempos estava conversando com uma startup que acredito que é a única que a Infraero autorizou, a ANAC, desculpa, não é autorizou a fazer entregas via drone no Brasil, Já né? sei até qual é. Eu tava falando com a galera e eles disseram assim, é muito difícil
a conseguir dinheiro de VC, porque eles Uhum. precisam montar esse drone e eles precisam fazer esse drone tudo quase que dentro de casa, É. porque para eles conseguirem ir para outros países, principalmente Estados Unidos, eles só permitem o que chama de drone azul, né? Porque Hum. não pode ter nenhuma peça que tenha sido fabricada na China, porque eles acreditam que tem risco de segurança nacional se tiver algum componente chinês. Então, eles precisam daquele capital e eles precisam fazer isso dentro de casa, né? Não basta só trazer isso de fora, pô, traz o drone pronto, né? Não, tem que montar o drone dentro de casa com peças que não passaram por China, Rússia e alguns outros países que estão nessa lista vermelha aí, né? Sim. Então, pô, achei muito interessante quando eles trouxeram essa história, porque tem toda a parte da tecnologia escalável da startup. Hoje eles já têm autorização para fazer multidrones, né, na pilotagem, então não precisa ser um drone de cada vez. Então, uma tecnologia fantástica, assim, É. mas trazendo que tem dificuldades com VCs, né? Não tem conseguido, né, essa aceitabilidade tão grande com a galera. Sim, é uma dificuldade. Tem, assim, né, obviamente, setores e indústrias que são altamente regulados, né? E aí, se você vai ser o desbravador dessa indústria, você tá com um facão ali no meio da mata, abrindo caminho. Então, assim, eu acho que é um desafio você captar com VC quando ainda tá tão incerto, né? Você não sabe se você tá abrindo caminho na mata pro lugar certo, mas essas Sim. empresas, elas precisam existir para abrir caminho, né? Às vezes algumas empresas vão criar o ambiente, né? Por exemplo, a gente falando de entrega por drones, hoje a gente consegue imaginar mais ou menos como é que vai ser um mundo que você recebe as coisas por drones, mas muitas dessas hipóteses vão cair por terra, né? Então a Speedbird, a gente conhece eles muito bem, eles estão fazendo muitos testes, né? Estão fazendo teste de entrega de órgãos. Putz, isso eu achei super bacana, porque é de altíssimo valor agregado, né? Você, em questão de minutos ali, você pode é, 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 é um- Salvar uma vida, né? Exato, salvar uma Ou vida. várias. Exato. Então, né, ao mesmo tempo que eles também têm parceria com o iFood para fazer a entrega Sim. de sanduíche. Então você fala, É. caramba, a empresa está com diversas hipóteses ali, está literalmente criando o mercado, né, para abrir caminho. Então, é um desafio. E aí, assim, né, acho que é uma empresa de IoT, é uma empresa de hardware, só que é um hardware muito mais complexo. Imagina que tem um espectro, né? Desde aquele sensorzinho que é só, né, de indústria 4.0, que pega, sei lá, temperatura e vibração, um negocinho, né, do tamanho de um band-aid, e você tem uma aeronave. Sim. Então, assim, são dinâmicas muito diferentes, e que a gente, dentro do fundo, tenta separar isso para realmente, né, não dá para você colocar numa mesma esteira de avaliação e avaliar da mesma forma, sabe? E até nesse sentido, como vocês têm essa dinâmica diferente de englobar algumas startups que não estão em tese dos demais, também os KPIs e Unit Economics que vocês avaliam são diferentes dos demais fundos? Não são tão diferentes, porque, de novo, o nosso foco é sempre a receita recorrente que vem do software, né? E o hardware, ele é um viabilizador dessa receita recorrente de software. Mas, obviamente, que, assim, para garantir que o hardware não está sendo um empecilho, uma dificuldade que você eventualmente tenha de escalar na parte do software, vai ter alguns KPIs que a gente vai analisar, principalmente, né, de número de dispositivos em campo, né? Algumas métricas de manutenção, né, para você saber se, pô, eu tô aumentando o meu parque de dispositivos. Como é que tá a minha operação disso tudo? Quanto que eu tô tendo que gastar com manutenção? Se eventualmente alguma versão desse dispositivo, às vezes vai ter que ter algum recall. Qual que é esse custo e como que isso vai influenciar na margem? Acho que tem alguns cuidados assim para você monitorar, mas sempre o foco vai estar em, né, garantir que o hardware não vai ser um empecilho, ele vai ser um enabler para você conseguir trazer a receita recorrente. E aí, nessa parte de receita recorrente, vamos usar as mesmas métricas que o pessoal está acostumado com SaaS. Um pouco mais sobre o fundo. Vocês têm algum tamanho de cheque que costumam alocar nas startups? Temos, a gente está, né, o fundo ele foi bem mais pre-seed, de 100 a 300 de dólar, e fazendo co-investimento. A gente fez um step up agora pro próximo, né, degrau. Então a gente está agora em que a gente está chamando de Seed, Seed Plus, Series A. Nosso cheque vai de 5 milhões de reais até 20 milhões de reais. Idealmente a gente entra no Seed com cheque de 5 ou no Series A com cheque de 10 e faz follow-on para a rodada subsequente. Então no Seed a gente faz follow-on para o Series A e no Series A a gente faz follow-on para o Series B também.
Boa. E olhando para o futuro agora, dentro desse segmento de Deep Techs, quais tendências que vocês estão enxergando? Acho que muito se fala do 5G, né? Assim, aí, putz, quando você fala de 5G é muito futurologia, né? E eu sou nerd, eu adoro esses assuntos, né? De falar, pô, com 5G você vai conseguir fazer uma cirurgia, né? Do outro lado do mundo, porque a quantidade de dados e a latência é altos dados com baixíssima latência, né? Drones que a gente estava falando agora, cada vez mais você vai conseguir fazer drones autônomos, né? Porque a decisão ali, né, precisa ser feita muito rápido e sem nenhum erro. Então, com baixa latência, você consegue ter drones autônomos. O próprio Tesla, né? Veículos que se dirigem sozinhos. Mas acho que isso é muito futurologia, trazendo um pouco para mais pro dia a dia aqui. Acho que assim. Acho que um ponto interessante também é que a gente até conversa disso com os fundadores, né? O Brasil, de novo, tá tão no começo de desenvolvimento de tecnologia e não dá para a gente achar que o Brasil vai ser uma potência de pesquisa profunda que nem uma China e os Estados Unidos. Então, uma coisa que a gente tem observado é que, pelo menos essa primeira onda das empresas que estão trabalhando com Deep Tech no Brasil, óbvio que tem um ou outro que vai ter alguma pesquisa avançada que está saindo de uma universidade. Teve a última empresa que a gente investiu, a IBBX, que é uma empresa que consegue fazer transmissão de energia wireless. Então tem até um vídeo famoso deles lá, deles carregando o celular no meio da Paulista, né? Sem nenhum cabo, sem nada. Isso sim é um super deep tech rocket science. Mas não dá para a gente acreditar que no portfólio de 20, 30 empresas a gente vai ter só rocket science. Então tem muita coisa que às vezes com um sensor simples ali que você importou da China, um ou outro dispositivo ali, juntou, o seu diferencial vai estar no modelo de negócio, de você ter identificado dentro da indústria 4.0, varejo, agri, uma grande dor ali que antes não estava sendo solucionada com hardware, mas que você com hardware super simples e né, com muita facilidade você consegue solucionar essa dor e trazer receita recorrente. Então a gente fala muito disso, assim, que muitas vezes você não precisa reinventar a roda, você consegue trazer diferencial do ponto de vista de modelo de negócio, de modelo de distribuição, de alguma dor específica que ainda não estava sendo identificada, do que efetivamente você criar uma ciência de foguete que né, vai ser revolucionária em termos globais. Acho que até é difícil a gente conseguir acreditar que né, o Brasil vai conseguir competir com a China e os Estados Unidos nesse quesito. Boa. Pô, a primeira vez que eu vi ou li sobre a IBBX, nossa, assim, aquelas coisas que dá um creque na cabeça, assim, que não consigo entender como que isso funciona, assim, mas acho fantástico a existência, né, dessas coisas acontecendo, assim, e eu acho que dentro desse segmento de vocês, até a minha próxima pergunta aqui, vocês provavelmente, até por um dos cotistas do fundo seu, o BNDES, talvez vocês atuem em Brasil nesse investimento, né? Não sei, vai me dizer aqui. Mas essas startups têm um potencial de internacionalização Com gigante, certeza. né? Com certeza. A gente tem esse mandato para o Brasil. No momento do... Aí que tá. É uma regra bem específica que no momento do primeiro investimento, a empresa precisa ser 90% brasileira. Ativos, receita, né? Então ela precisa ter operação aqui no Brasil. Mas no momento do primeiro investimento. E a gente tem presença no Vale do Silício. O Fábio, um dos general partners, ele mora na Califórnia, ali no coração do Vale do Silício. E a gente já de fundo 1, já era um fundo cross-border. Dessas 17 empresas do fundo 1, tinham 2 que eram internacionais e boa parte ali tinha um founder que estava nos Estados Unidos para fazer. Já eram empresas internacionais. Então a gente ajuda bastante nessa... dentro dessa tese cross-border, no fundo 1 era mais bidirecional, agora o fundo 2 é mais unidirecional, de levar empresas brasileiras que têm potencial para fora. Então, no momento do primeiro investimento, ela precisa ser 90%. Mas, por exemplo, a CTA Smart e a Beagle, por exemplo, são 2 empresas que a gente investiu. CTA Smart é vizinha da CapTable, Vizinhos, aqui, mesma rua. Exato, estão aqui do lado. E no momento do nosso investimento, eles já tinham comprado uma pequena operação nos Estados Unidos. Só que ainda não era relevante, né, em termos de receita, em termos de operação. Então, para a gente foi o timing perfeito, porque era uma empresa Series A que nunca tinha levantado capital, cresceu organicamente, né, historicamente, uma empresa super sólida, break-even, orgânica, que a gente fez o investimento já para ajudar nessa internacionalização. Boa. Então, realmente tem muito potencial. Mas, de novo, uma empresa como a IBBX, por exemplo, putz, essa sim, né, por ser rocket science, esse é algo né, muito raro né, de você ver sendo desenvolvido no mundo inteiro,
essa sim tem um potencial de realmente colocar o Brasil no mapa, sabe? Acho que Sim. isso que é um pouco até da nossa missão, que a gente reviu recentemente na Indicator, que é impulsionar os heróis de Deep Tech brasileiros. Conseguir colocar o Brasil em evidência, né, como potência de tecnologia. Sim. A gente vê muito, né, Brasil como commodities e tal, e é É. importantíssimo aí para nossa economia, tudo, mas na tecnologia, né, no alto valor agregado ainda é muito, muito mais escasso de ver. Acontece em alguns casos, mas ainda não são a maioria, né, ou não são tão conhecidos assim. Pô, com esse fundo aí da Indicator, esperamos que no futuro a gente veja muitos brasileiros por aí, ou Made in Brasil Sim. espalhado por aí, né? É legal que isso vem com exemplos, né? Sim. Quando eu estava começando a contar da minha história, né, que não existiam unicórnios, eu falo, pô, será que o Brasil é um país de startup? Pô, agora a gente tem dezenas de unicórnios, não tenha dúvida que é um país que a tecnologia, né, o modelo de venture capital funciona, que você consegue criar um ecossistema, né, bem robusto, né? O ponto é que isso ainda está no começo. Estava conversando com o Anderson Cheese há algumas semanas atrás, ele frisou isso, né, que já o ciclo completo já existe. Já tem empreendedores de sucesso que criaram grandes negócios, venderam, e aí vira o second time founder, né? Que é o cara queridinho que todos os fundos de VC querem investir assim no PPT, colocar dinheiro, cheque em branco, sabe? Uhum. Só que isso precisa acontecer algumas vezes, né? Para você realmente criar uma espinha dorsal bem robusta, né? Por enquanto a gente tem ali um backbone meio frágil de alguns grandes exemplos, mas isso, né, precisa continuar acontecendo. Boa. E acho que nisso também na parte de Deep Tech assim, a gente tá torcendo para ter o primeiro grande case de unicórnio Deep Tech. Recentemente teve a Semantics, né, que é Big Data, que acabou de abrir capital Sim. na Nasdaq, mas acho que em breve a gente vai ter aí, por que não, uma IBBX, né, de energia wireless abrindo capital também. Vai ser uma referência, né, para outros empreendedores que estão ainda com esse medo, né, de, pô, vou entrar em hardware, não sei se vou conseguir levantar com um VC. Não, pô, tem um case aqui dessa empresa que seguiu o caminho e conseguiu. Boa. Tomara que essa história aconteça. Quando acontecer, vamos divulgar amplamente. Também seria um prazer receber a galera da IBBX aqui também para contar um pouco mais Claro. da história deles. Trocando o chapéu agora para o Emerging VC Fellows, né? Tu já deu alguns spoilers, já contou um pouco da história ali no começo, mas se puder nos trazer assim, por que surgiu, né, essa comunidade? Quem foram as pessoas por trás? Qual é o tamanho que ela tem hoje? Qual o impacto que vocês buscam causar aí dentro desse ecossistema? Não, muito bacana. Assim, as origens é um pouco daquilo que eu comentei, que a carreira em Venture Capital é algo novo. Então imagina, você tá, de novo, na metáfora de você tá com um facão na mata. Você tá lá meio perdido. Pô, talvez, né, tem alguns analistas que literalmente não tinham conexão com nenhum peer analista de VC de outro fundo, porque não tinha como conectar com essas pessoas. E assim, em termos de carreira, também a carreira em Venture Capital não é uma carreira fácil. Parece, né, é super bacana, é uma carreira super sexy, que tem muita procura, né, porque você vai estar, ao mesmo tempo, no mercado financeiro, você vai estar envolvido com tecnologia, com empreendedorismo, mas muitas vezes eu falo que não é nenhum dos dois, porque você não vai estar ali, que nem o mercado financeiro, fazendo grandes, pelo menos no early stage, fazendo grandes DRS, modelos financeiros, você vai estar analisando mais as pessoas, e do ponto de vista da startup, você não vai estar na operação, você vai estar, né, ali dando dicas e fazendo conexões, então às vezes é meio frustrante, por mais que seja muito sexy. Mas fato é que toda a imagem do ecossistema de Venture Capital atraiu muita gente. E aí eu, conectando com alguns amigos, assim, a gente percebeu isso, né, criando pequenos grupos, só que isso na pandemia, né, como grandes projetos, assim, que nascem de grupão de WhatsApp, a gente começou a conectar todo mundo, o grupo viralizou e rápido a gente chegou no limite de pessoas, né, na época, em 2020, mais de 200 pessoas num grupo de WhatsApp, sabe? Quando a gente olhou para isso, né, assim, a pujança que o grupo tinha, né, de trocas de mensagens e trocas de experiência, pedido de ajuda, de conexão com o empreendedor, assim, inúmeras formas que a gente teve já de cooperação dentro do grupo, olhando isso acontecendo e o grupo fervilhando, a gente falou, putz, tem potencial aqui. Então a gente juntou com a turma que ajudou a construir esse grupo e a gente efetivamente, em outubro de 2020, se eu não estou errado, a gente efetivamente lançou, né, com branding, com uma matéria no Estadão, a gente lançou a comunidade, que até então era simplesmente um grupão de WhatsApp, só que com branding, né, com site, mas ainda não era uma entidade, não tinha CNPJ, né.
Mas foi o primeiro teste. E aí a gente começou a se dividir, a gente, né, sentou e fez um planejamento de, tá, o que a gente consegue construir com essa comunidade, né? O foco central sempre foi o que a gente chama de fellow, né, que é o associado hoje, e com a missão principal de novo, conectar os fellows e educar. Então, educar essa parte de carreira mesmo. A gente quer acelerar a carreira de Venture Capital, que não é uma carreira fácil, né, de você conseguir analista, associate, principal e pular esse salto quântico para virar general partner. Então, a gente quer acelerar isso. E na parte de conexão, né, quanto mais a gente está conectado, quanto mais jovem a gente mais a gente vai ter o nosso networking estruturado para no futuro, né, conseguir ser um bom investidor que consegue ter acesso a deal flow, que consegue co-investir, que já trabalhou junto com os outros players, né? Então, trabalhando nesses 2 pilares, a gente estruturou 8 áreas diferentes de conteúdo, de parcerias, de diversidade ESG, de eventos, de deal flow, de legal e finance e de research. E nessas 8 áreas, a gente trouxe alguns líderes e deixou literalmente aberto, assim. É engraçado que no primeiro ano a gente falou, pessoal, a gente acha que dá para a gente criar projetos de pesquisa, por exemplo, em research, porque tem muita inteligência aqui dentro desse grupo. Imagina, 250 analistas de 140 fundos, o quanto que não tem de neurônio ali para a gente trazer mais transparência para a indústria de venture capital, que às vezes é muito opaca, né? São empresas pequenas que muitas vezes não têm, né, uma motivação para trazer essa inteligência à tona. Então, essas ideias, tanto de research como de promover eventos, de conteúdo, foi um papel em branco, que no começo a gente colocou os líderes, né, nessa posição e foi um desafio interessante de ver como foi orgânico isso, sabe? E aí, fast forward agora para 2022 para 2023, a gente está trocando a gestão, efetivamente passando o bastão dessas lideranças de uma forma muito mais estruturada, com OKRs, tudo. E a gente percebeu que essa estrutura dessas 8 áreas, né, a gente construiu coisas assim, que já viraram marcos no ecossistema. O VC Radar, por exemplo, que a gente, né, foi uma ideia de, não existe um lugar único que eu consiga encontrar quem são os fundos de Venture Capital e quais são as teses. Para o fundo isso é importante. Eu, como indicator, eu quero deixar claro para o ecossistema qual que é a minha tese, né? Participar de um podcast aqui é super legal, vai ter gente assistindo que vai entender como a gente investe, mas por que não ter um guia, uma oportunidade, né, open source e colaborativa para todos os players do ecossistema para se mostrarem e do lado do empreendedor nem se fala, né? Você tem um guia, um mapa que você consegue encontrar quem é o investidor ideal, qual que é o cheque, qual que é a tese específica, há quantos anos essa gestora existe, né? Conseguir fuçar LinkedIn, Crunchbase, né? Fazer o seu dever de casa. Então, hoje a gente vê que o VC Radar, né, organicamente, quando a gente vai em evento, o pessoal literalmente chama a gente para agradecer por a gente ter criado o VC Radar, porque virou um marco no ecossistema. E acho que isso foi esse grande marco do VC Radar. A gente parou e olhou e falou, pessoal, acho que a gente está construindo um negócio bacana aqui, né, que efetivamente está com um valor tangível muito forte para o ecossistema. Isso nem falando do valor intangível, né, porque que daí muitas vezes está no evento, no happy hour, de você ter, desses 250 analistas, geralmente vão umas 60, 70 analistas dos nossos happy hours que a gente faz 4 vezes por ano, né? E caramba, as coisas que, assim, as trocas que ocorrem nesse happy hour, assim, que são imensuráveis, né, de conexões de fundos que estão trabalhando em teses específicas de health, lá, você conhece todo mundo que está trabalhando na mesma tese, você consegue, trocar deal flow, falar, tô analisando uma startup aqui, eu fiquei sabendo que vocês estão analisando também, e aí, vamos fazer um investimento junto. Acho que tem um intangível, assim, que é até motivante você pensar que o que você consegue ver de impacto é só a ponta do iceberg do que efetivamente está acontecendo por a gente ter um lugar centralizado onde a indústria inteira se encontra. E aí, para finalizar, né, eu posso ficar horas e horas falando do trabalho que a gente está fazendo lá, inclusive é um trabalho voluntário, né? Todo mundo, por enquanto. A gente ainda já é uma associação, CNPJ, sem fins lucrativos, e que a gente já está monetizando com esses reports, mas todo o trabalho que a gente faz é uma força voluntária de 40 desses 250 fellows que estão dedicando, né, o tempo extra, que não sobra tanto tempo trabalhando em VC, mas o pessoal quer realmente se desenvolver, quer criar alguma coisa, quer criar impacto para o ecossistema. Então é lindo de observar isso acontecendo, e o que motiva a gente é pensar, daqui 20 anos, né, boa parte dessa turma aqui talvez já tenha a sua própria gestora, já seja um general partner, vai lembrar que a quantidade de gente, quantidade de conexões que eu fiz dentro desse grupo e que me viabilizou acelerar a minha carreira.
E por fim, acho que isso é também existe um senso de responsabilidade, de você falar, pô, é uma indústria inteira, né, que cada vez mais, de novo, tem todo o potencial do Brasil de investimento em tecnologia, e que hoje está na mão dos sócios, mas no futuro vai estar na mão dessa turma de 20, 30 anos, né, que vai literalmente ser responsável por fazer as decisões de tomada de investimento de para onde o dinheiro vai ser direcionado para desenvolvimento tecnológico no Brasil. Então, é um negócio de altíssima responsabilidade. A gente tem ciência dessa responsabilidade, a gente quer trabalhar na educação para essas pessoas fazerem decisões conscientes no futuro de investimento. Boa, muito legal, muito legal. Acho que olhar isso e ver o potencial de uma comunidade, conexões, os efeitos de rede que derivam disso, né? Acho que isso é fantástico, né? E acho que a iniciativa do Emerging Fellows materializa muito disso, né? Pode servir de exemplo aqui para a gente trazer todas essas questões. Da parte educativa que tu trouxe, hoje essa educação ela é mais destinada para quem é fellow, quem está lá dentro, ou alguém que queira entrar nesse mercado de VC tem, de alguma maneira, algum material que vocês distribuem, talvez algum curso, alguma coisa, onde ele possa aprender mais sobre isso? Sim, como eu disse, o foco sempre vai ser o valor para o fellow, mas é engraçado que, assim, quando a gente, né, cria iniciativas para gerar valor para o fellow, muitas vezes se a gente transforma isso em um produto e deixa público, às vezes a gente vai gastar pouco tempo e por ser um negócio público, open source, colaborativo, essa ferramenta fica muito melhor. Então, dando um exemplo de uma iniciativa que a gente criou assim, literalmente em algumas horas, a gente abriu um Airtable, soltou um formulário no grupo e falou, pessoal, a gente criou o VC Toolkit, que é um guia curado de informações, né, de fontes de informação para Venture Capital. Então, quais são os livros preferidos dos analistas de VC? Elencamos todos ali, estão todos organizados. Filmes, newsletters, podcasts, pessoas, referências da indústria. Imagina, a gente soltou esse formulário e em algumas horas, em alguns dias, estava pronto esse negócio, a gente colocou no site, e quando você coloca no site e você divulga, vai ter mais gente entrando, mais gente colaborando, colocando mais informação lá. E no final, isso está retroalimentando o próprio fellow que precisa ter acesso a esse conteúdo e que quer saber aonde se informar. E aí isso acaba também ajudando quem está querendo entrar na indústria. De novo, é uma indústria que está ficando super sexy, até, a gente faz processo seletivo na Indicator para estagiário. Eu lembro um ano que a gente tinha 2 vagas, tiveram 400 currículos para 2 vagas. Então, assim, é até meio assustador. E a quantidade de gente boa que a gente não conseguiu trazer para dentro porque eram só 2 vagas, eu peguei essa turma e falei, pessoal, toma aqui o caminho das pedras. Se você quer entrar em Venture Capital, corre atrás, tem material, dá uma olhada no VC Toolkit, dá uma estudada no Emerging VC Fellows, vai conversar, cold call no LinkedIn com quem é fellow para começar a se conectar. E é engraçado que isso eu fiz há 3 anos atrás. E aí, hoje, assim, eu vejo novas pessoas entrando no Emerging, que são essas pessoas que eu ajudei e dei a conexão e falei, é esse o caminho das pedras, sabe? Segue isso aqui que vai dar certo. E aí o negócio dá certo, daqui a pouco eu tô interagindo com essa pessoa que é analista em um fundo que a gente tá analisando um deal junto. Então, assim, acho que não tem porquê essa indústria não ser colaborativa, assim. Todo mundo tem a ganhar se a gente for mais aberto e compartilhar mais informação, sabe? E aí, nesse sentido, como a galera que tá ali, é boa demais e tá ficando melhor ainda, né, com essas conexões, e fundos de VC ou empresas com iniciativas de investimentos em VC ou outras iniciativas que tem um VC aí, a galera pesca ali nesse aquário, vai lá e procura vocês para trazer pessoas? Com certeza. Assim, acho que a gente virou um pool de talentos fortíssimo, né? Então, assim, outra iniciativa que veio logo depois do VC Toolkit foi o portal de vagas para Venture Capital. Que, assim, é uma indústria bem de nicho, né? Por enquanto, ainda não chega nem perto do que é o mercado financeiro, né? Mas não existia nenhum lugar centralizado para você ver o que tinha de oportunidade. E muitas vezes, isso é até natural da indústria de Venture Capital até em ecossistemas mais desenvolvidos. Muitas vezes a vaga ela nem nasce. Você tem as pessoas entrando nos fundos por pura conexão e os sócios de um fundo conectando com alguém que tem um potencial, eles criam uma vaga para te trazer para dentro. Então, isso é natural da indústria de Venture Capital, de muitas vezes não existirem vagas, mas também, né, principalmente para vagas mais de base, estágio, analista, até associate, geralmente, né, os fundos, né, aí sim precisam fazer uma divulgação, porque são vagas mais júnior. E a gente criou esse portal de vagas, de novo, assim, em um dia, colocamos de pé o negócio e acho que agora já está assim, com mais de 200 vagas compartilhadas. E é legal que isso até retroalimenta a própria indústria, porque
pô, alguém da Qualcomm Ventures, eventualmente, que há um tempo atrás estava com uma vaga. Pô, pelo fato de existir um portal de vagas, você meio que também força as gestoras a falarem, pô, beleza, eu preciso criar um processo para contratar, né? Eu não vou só no networking, deixa eu aproveitar que a ferramenta existe e eu vou me forçar a criar uma vaga estruturada, né, para conseguir recrutar. E acho que nessa provocação, né, de existir o portal de divulgação, de existir a comunidade, que é um pool de talentos, acho que isso vai retroalimentando para cada vez mais, de novo, o objetivo principal de ter a carreira de Venture Capital bem estruturada, a gente vai chegando mais perto disso, porque as vagas são cada vez mais estruturadas, você tem mais os fellows entre si falando do que é seguir a carreira em Venture Capital. O último reporte do ano passado, a gente teve um reporte grande sobre o que é a carreira em Venture Capital, né? Não só remuneração, bônus, carry, mas efetivamente o que eu preciso estudar aqui. Será que perseguir um MBA ou alguma certificação, CFA, CGA, qual que é o diferencial que eu vou ter? A gente entrevistou muita gente de gestores, né? Pessoas que já estão na indústria há bastante tempo, né? Que passaram por essa esteira. E acho que isso é outra iniciativa também que ajuda a gente a estruturar melhor a carreira em Venture Capital. Mas sem dúvida que é um grande de um aquário, né? Para pescar talentos. Sim. E, bom, até próxima vez que tivermos algo aqui na CapTable vai estar lá no portal de vagas, com certeza, Com né? certeza. E talvez não tenham muitas oportunidades fora do grande centro de São Paulo, não sei como é que tá essa distribuição. Hoje o Venture Capital ele é muito concentrado em São Paulo, né? Mas a gente vê, estamos aqui durante a gravação desse podcast, está rolando o South Summit aqui em Porto Alegre. E a gente viu como Porto Alegre ficou bonita, cheia de gente, né? Vindo bastante gente do VC para cá. Então, acho que também deve surgir o interesse, talvez, das pessoas, né? Talvez fora desses grandes centros. Claro que hoje, com trabalho remoto e tal, o acesso também está mais facilitado para entrar nesses escritórios ou nesses fundos que estejam em São Paulo. Mas quem for de Porto Alegre, já deixa o convite aqui, ó. Converse com a CapTable aqui, que com certeza teremos boas oportunidades. Mas trazendo aí para... Essa galera olha para startups o dia inteiro, tá ali avaliando oportunidades de investimento, o fundo faz esse investimento e tal. O pessoal não tem curiosidade de investir junto, assim, nunca surgiu uma ideia de, vamos formar um grupo de anjos ou alguma coisa aqui dentro para fazer esse investimento? Surgiu, assim, muito rápido quando a gente juntou o grupo, né? Porque a gente falou, pô, imagina você criar um grupo de anjos que você vai ter analistas de Venture Capital que estão investindo anjo ali, o valor que isso não pode dar. Rápido o suficiente, a gente viu a quantidade de conflito que isso pode dar na física ali do analista com a gestora, e a última coisa que a gente queria é, na largada, se queimar com o DP. Porque, assim, o DP do fundo a gente quer, e isso já está acontecendo, que seja super parceiro, assim. Se eu sou DP de um fundo, eu acabei de contratar um analista, o nosso sonho é que a primeira coisa que passa na cabeça desse gestor é, esse analista precisa estar no Emerging, porque eu tenho certeza que ele vai se desenvolver mais rápido se conectando com esses peers, e ele vai trazer benefício para minha gestora, porque eu acabei de contratar ele e eu quero que ele se desenvolva rápido, né? Diferente de algum medo de, putz, se ele tiver ali no grupo, talvez ele tenha acesso a outras vagas e talvez vou perder ele. Eu acho que é mais o oposto. A gente está vendo isso acontecendo, né, com muitos GPs, muitos sócios que estão super próximos da gente. A gente tem, né, dentro do GT de parcerias, que eu fui o líder do ano passado, passei o bastão para o Lucas no Besc da Domo agora. Dentro desse escopo, tá? Fazer parceria com o General Partner. Então a gente precisa estar próximo, precisa trazer transparência do que está acontecendo aqui para mostrar que a gente está trabalhando para o desenvolvimento do analista. Mas acho que, assim, essas ideias, né, de fazer investimento anjo, assim, óbvio que, né, existe um potencial, mas por enquanto a gente colocou no roadmap de longo prazo, sabe? Sim, entendo todos esses conflitos. Bom, papo sensacional aqui, acho que tanto do lado da Indicator quanto do lado do Emerging Fellows aí teríamos muitas horas aqui ainda para estender essa conversa, mas vamos encaminhando agora para o final. Vou deixar o Martin aqui ter a oportunidade também de dar o seu recado final para a nossa audiência. Legal, acho que usando os dois chapéus, talvez, né, deixar o convite, tanto, né, se você é um empreendedor ou qualquer ator do ecossistema que queira estar em contato, né, com essa tese que é mais Deep Tech, venha falar com a Indicator. A gente sempre teve portas abertas, mesmo que você não esteja em Deep Tech, né, porque, de novo, os fundos são fluidos, né. Quando a gente lançou o fundo de Deep Tech, a gente não imaginava que a gente ia ter algo mais específico nesse nicho. Então, tinha a Monuvi, que foi a primeira investida nossa,
era um relacionamento de 3 anos atrás. E que quando nasceu o fundo, foi um investimento muito fácil de fazer, porque efetivamente a gente conhecia. Então, assim, mesmo não estando em Deep Tech, você querendo conhecer mais sobre a Indicator Capital, venha falar com a gente que a gente tem política de portas abertas, a gente quer criar relacionamento com empreendedores, né, que são os heróis da tecnologia do Brasil. Então, podem acessar pelo site, pelo LinkedIn, podem vir falar com sócios, com o time de investimento, que a gente sempre vai ser bem aberto. Do ponto de vista do Emerging, deixo o mesmo convite, aí é muito mais generalista, né, porque a gente representa a indústria como um todo. Se você está querendo entrar na indústria de Venture Capital, né, tá para se formar, ou até já é formado e quer de algum jeito conseguir entrar na indústria, a gente tem bastante material. Convido para acessar tudo que a gente tem no nosso site. E também, acho que todos os fellows, né, que você entrar no LinkedIn e ver que uma pessoa é fellow do Emerging, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai ser muito aberta. Se você mandar um cold call pelo LinkedIn, você vai conseguir conversar com essa pessoa para entender mais da iniciativa. E a gente está só no começo. Então acompanhem aí que a gente tem para entregar nos próximos anos. Boa, ótimas dicas, aproveitem aí. Muito obrigado, Martin. Pô, foi um prazer conversar contigo. Tenho certeza que teremos outras oportunidades, seja no podcast, seja fora do podcast aí, para continuarmos conversando. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Podem nos seguir nas nossas redes sociais, temos sempre conteúdo sendo publicados, também cortes dessa conversa aqui, vamos publicar lá, nossa newsletter 1248, toda sexta-feira, 12h48 lá, com informações e conteúdo educativo sobre o mercado de Venture Capital. Ficamos por aqui e até uma próxima.